intensidade de esforço é conhecida também como percepção subjetiva de esforço, ou seja, a percepção do indivíduo a respeito do esforço feito na série ou no treino, no contexto geral, ou na semana de treino. Então, é uma escala baseada na escala de Borg, que sofreu várias adaptações, tá? Em diferentes artigos, referências, vocês podem encontrar pequenas variações dela, mas elas são baseadas na escala de Borg, né? O princípio dela vem da escala de Borg. Nada mais é do que colocar de 0 a 10, ou algumas de 0 a 20, a aplicabilidade de intensidade, para você entender como o indivíduo percebeu aquela série em questão de esforço, cansaço, tá? Então aqui na escala de Borg a gente pode colocar uma média de 0 a 10 nesse exemplo, né? Onde 1 e 2 a série foi muito fácil. Também, ó, o treino foi muito fácil, mas normalmente vamos aplicar série a série. Vamos supor que o indivíduo termina a série, pô, e aí? De 0 a 10, qual é o teu esforço? Sendo o 10 extremamente difícil e o 1 muito fácil. E ainda a gente pode colocar de 1 a 2, a resposta de 1 a 2 muito fácil. 3 a 4 a série foi fácil, ou seja, um pouquinho mais difícil do que a série anterior, mas ainda fácil. 5, um esforço moderado. 6 e 7, difícil, mas sustentável, ou seja, foi uma série difícil, mas deu para levar ela bem do começo ao fim, só houve um esforço aumentado ali. 8 a 9,5, né? 8, 9, muito difícil, ou seja, foi uma série que na percepção do indivíduo foi uma série bem difícil de ser concluída. E 9,5 a 10 ou 9 a 10, extremamente difícil, ou seja, foi realmente muito difícil finalizar aquela série, ou talvez nem terminou de finalizar o estipulado, era para fazer 8 repetições, o indivíduo fez 6, 7, ou seja, a série foi extremamente difícil porque nem foi concluída a meta. Essa meta como foi estipulada? Em cima do parâmetro próprio, ou seja, semana passada o cara fez 200 quilos, 8 repetições de determinado exercício. Próxima semana, com os mesmos 200 quilos na mesma série, na mesma ordem de treino, ele realizou 2 repetições a menos. Ou seja, a série está extremamente difícil ao ponto dele não conseguir sustentar aquele trabalho toda semana. Alguma coisa aconteceu que perdeu ali. Por que percepção subjetiva de esforço? Porque ela é muito subjetiva. Percepção subjetiva de esforço. Isso, na prática, é difícil você mensurar isso em um estudo controle. Por quê? Porque o indivíduo, por exemplo, dormiu mal na noite anterior, nas noites anteriores, ou teve alguma discussão com o namorado, uma namorada, marido ou amigo, não sei. Alguma discussão que influenciou o psicológico do indivíduo, dormiu mal, estresse, anda comendo muito pouco. Tudo isso pode alterar a percepção dele dentro do mesmo treino. Semana passada talvez o treino foi mais fácil, essa semana muito mais difícil de completar uma série, de manter a carga, de fazer as repetições estipuladas com aquela carga. Ou seja, a percepção subjetiva de esforço tende a ser uma prática de momento, ou seja, daquele dia, para você perceber como o indivíduo está naquele dia, como anda a disposição dele naquele dia, se ele está dentro do padrão normal dele, ou se ele está além do normal, ou seja, ele está conseguindo desempenhar um treino melhor do que ele vinha desempenhando antes, ou seja, o treino que era difícil antes está ficando mais fácil, ou o inverso. Então a gente tem que conceituar isso de treino a treino, tá? É uma aplicabilidade em escala de Borg, intensidade de esforço. Por que intensidade de esforço? Porque ali você está mensurando o esforço do indivíduo de série a série, o quanto ele percebeu esse esforço na série. Temos também a intensidade da força, que vem da segunda lei de Newton, que é um princípio fundamental da dinâmica, do movimento, tá? O que gera o movimento? A força. Então, por que intensidade da força? Porque nada mais é um conceito de física, mecânica, sobre força. O que é força ali na física, de acordo com Newton? Força é igual massa vezes aceleração. Ou seja, massa é a carga, aceleração é a velocidade, a aceleração do movimento. Como a gente determina essa intensidade? Ou seja, como a gente sabe se a intensidade é alta? Quanto maior a força resultante, maior a intensidade da força. O que é força resultante? Força resultante é uma fórmula que a gente soma todas as forças impostas naquele movimento, tanto a da gravidade como a do exercício, faz uma multiplicação e no final a gente tem a força resultante do exercício. Se a força resultante for maior do que a força imposta pela gravidade e a sobrecarga do movimento, consequentemente você tem
uma força resultante positiva que faz você vencer a resistência que é a carga, que faz você movimentar aquele peso, tá bom? Lembrando que a força resultante é a soma da aceleração vezes a aceleração da gravidade vezes a massa, né? E também a do exercício, a carga do exercício vezes a aceleração imposta no exercício, a aceleração do exercício, do movimento, da carga. E aí você faz essa multiplicação e no final você tem a força resultante. Tem a aula aqui de intensidade da força para vocês entenderem melhor. Mas basicamente força é igual massa vezes aceleração. Para a gente aumentar a intensidade de uma série, ou você aumenta a aceleração com a carga, ou seja, com a mesma carga, você acelera o movimento, você aumenta a intensidade daquela série, ou seja, dentro da mesma série você pode ter diversas intensidades, porque você pode acelerar ou ficar lento. Então, quanto mais acelerado, maior aceleração, maior intensidade usando a mesma carga. Se você aumenta a massa, a carga, né, a sobrecarga do exercício, e mantém a aceleração com o máximo de aceleração permitido, você também tem uma alta intensidade. Por quê? A massa é inversamente proporcional à aceleração, ou seja, quanto maior a massa a sobrecarga, menor sua capacidade de aceleração, porque está ficando muito pesado. Uma coisa é eu acelerar um movimento, um peso de 2 kg, outra coisa é eu acelerar um peso de 200 kg. Dependendo do ângulo de trabalho e movimento que seja, fica mais difícil. Ou seja, por isso que quando está muito pesado, a tendência é o movimento ficar mais lento. Não porque você está fazendo de forma proposital o movimento lento, mas é porque está pesado. Ou seja, a intensidade, a força exigida para vencer aquela sobrecarga aumentou. Consequentemente, você está produzindo muita força para gerar aquilo. Está acontecendo a aceleração? Está acontecendo uma aceleração. Só que pela sobrecarga muito grande, a aceleração é reduzida. Porque você não consegue implantar uma aceleração muito grande e uma sobrecarga muito grande. Mas a aceleração ainda assim existe. Ou seja, quanto maior a sobrecarga, maior também a intensidade daquela série, né? Agora, se você pega uma carga e você consegue fazer muito rápido, a massa está diminuída, a sobrecarga é diminuída, só que a aceleração compensa isso, aumentando a aceleração do movimento, você aumenta a intensidade. Obviamente, o ideal não é ficar trabalhando com peso leve. O ideal é você colocar uma carga que você consiga sentir um movimento, uma contra-resistência pesada que não te permita fazer um movimento de punheta lá, rapidão lá, não. Você consiga colocar uma fase concêntrica, que é a fase que você vence a resistência, não tão rápido, mas de uma forma que você consiga imprimir um ritmo ali, que você consiga vencer aquela sobrecarga e manter uma boa técnica. E na fase excêntrica, não solte o peso, tenta controlar 1, 2, 3 segundos ali. No máximo, tá? Não precisa ficar fazendo super slow, até porque o uso do super slow você acaba perdendo repetições ou tendo que diminuir a carga para manter as repetições. Por quê? Você está fazendo de forma proposital. Se você faz de forma proposital, a força resultante é menor, porque você está pegando um peso leve, que você poderia fazer muito rápido, e está fazendo lento, ou seja, você está diminuindo a força aplicada por diminuir a aceleração, ou seja, diminuindo a intensidade. Bom, isso a gente consegue aplicar como? Não tem como a gente mensurar a fórmula que para chegar na aceleração você precisa fazer fórmulas, ou você precisa ter um equipamento para mensurar essa aceleração, e o equipamento é muito caro, então você não consegue aplicar com prática, no papel, a intensidade da força, mas você consegue ter uma percepção dela, ou seja, se eu peguei essa carga, eu vou tentar acelerar o mais rápido possível. Se está muito rápido, eu vou aumentar a carga porque a massa está leve. Então aumenta a sobrecarga, consequentemente a aceleração vai diminuir, não porque eu quis, mas porque a sobrecarga imposta acabou resultando em uma aceleração menor. Mas a intensidade subiu porque você está exigindo mais força para movimentar aquela carga, tá? Imprimindo o máximo de aceleração que a carga permite. Bom, e temos intensidade da carga, que normalmente é a mais aplicada em estudos sobre treinamento, porque ela é mais fácil de mensurar, de ter um controle, de palpar aquilo lá, né? Então a intensidade da carga é baseada em porcentagem de 1 RM ou zonas de repetições máximas. Porcentagem de 1 RM também acaba oscilando muito. Você pode achar tabelas de baseadas em porcentagem de 1 RM, onde no quadríceps o agachamento com 80% de 1 RM você faz, sei lá, 15 repetições. Já em uma rosca direta, com os mesmos 80% de 1 RM, você faz 6, 8 repetições máximas. Então, a porcentagem de 1 RM, ela costuma variar muito de acordo com o exercício, o grupo muscular, de acordo com o indivíduo. Então, você tem médias para a porcentagem de 1 RM.
E não precisa fazer teste de 1RM. Você fica fazendo teste de 1RM, toda vez que a tua força aumenta, a tua porcentagem de 1RM vai alterar. Então você tem que ficar refazendo o teste de 1RM. Então não precisa. O melhor é você trabalhar em zonas de repetições máximas. Assim você consegue definir melhor e ajustar. Vamos supor que hoje você faz 100 kg, 8 repetições máximas. Beleza. 8 repetições máximas é alta intensidade. Daqui 2 meses você está fazendo com os mesmos 100 kg naquele exercício 12 repetições máximas. Ou seja, a tua intensidade da carga diminuiu porque você está fazendo mais repetições com aquela carga. Ou seja, aquela carga já não é pesada, ela já é moderada. Porque você adaptou. Então, zonas de repetições máximas você consegue se manter em alta intensidade com os ajustes, adaptações de força que vão acontecendo, tá? Então, como a gente define? Na porcentagem de 1RM, basicamente 80 a 100% de 1RM é alta intensidade. 60 a 80% de 1RM é intensidade moderada e média. E menor que 60% de 1RM é baixa intensidade, tá? Baseado em porcentagem de 1RM. Em zonas de repetições máximas, fica mais fácil a gente determinar. Como eu disse, você vai ajustando conforme a tua adaptação de força que vai acontecendo no treinamento. Até 4 repetições máximas, a intensidade é muito alta. De 4 a 10 repetições máximas, a intensidade é alta. De 10 a 15 repetições máximas, a intensidade é moderada. E 15 a 25 repetições máximas, a intensidade é baixa. Mais de 25 repetições máximas, a intensidade é muito baixa. Tá? Então, o que é repetições máximas? Repetições máximas é uma carga que você faz sozinho, sem ninguém encostou no peso, parou de contar, meu parceiro. Não é para encostar no peso. Enquanto você consegue fazer sozinho com amplitude técnica, ninguém encosta na porcaria do peso. Ah, mas eu tenho medo de segurança. Não, segurança não é o cara agarrar o peso para você. Segurança é o cara estar posto para, no caso de você falhar, ele pegar o peso. É isso. Não é encostar, né? Estou me adaptando. Não, você tem que executar sozinho com amplitude técnica. Não tem conversa, tá? Então, quando a gente fala repetições máximas, a gente está falando aqui de um movimento completo, desceu, subiu, amplitude completa de acordo com o movimento e técnica correta de acordo com o movimento. Quando você começa a fazer errado, parou de contar. Ou seja, eu faço 10 repetições máximas, na 11 eu começo a fazer errado e subo errado. Ou desço pela metade, parou de contar. É até onde você faz completo com uma cadência de movimento normal. O que é a cadência de movimento normal? É o que você está acostumado a fazer, tá? Obviamente, quanto mais pesado, um pouco mais lento vai ficando, mas é a carga que está impondo aquilo. Não é para você fazer super slow de forma proposital e nem ficar que nem um maluco com o peso. Você vai fazer uma cadência padrão, 1 para 1, meio segundo na concêntrica, 1 na excêntrica. Uma cadência normal para você, não é para fazer super slow, muito lento, não. Cadência normal, tá? Daquele exercício com a carga imposta. E aí são as zonas de repetições máximas assim. E aí a gente consegue definir o trabalho de intensidade da carga através disso.